Graça e paz. Bom dia. Quero agradecer ao pastor pela confiança, pelo convite. A Michele, que é uma amiga, como ela falou, nos conhecemos na expedição Piauí e ficamos juntos, não fizemos parte da mesma equipe, mas estávamos sempre ali juntos. E eu quero já me apresentar, sou a missionária Edneide. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Cristo Já, ali em Tomás Coelho. Meu pastor é pastor Ricardo Firmino. Estou aqui com a Rafaele, com o John, que são 2 filhos que eu tenho, com o Davi, que sou madrinha, com a minha filha Fernanda, que veio também me acompanhar hoje. Sou casada, sou mãe de 3 filhos, maiores do que eu, eles já estão. Sou casada com o Gelson há quase 23 anos. E glória a Deus por isso. Eu estou muito alegre de estar aqui com vocês. Estou muito alegre aqui de estar nessa manhã. Eu sempre digo que missionário é 1001 utilidades, né? Então, mas quando nós temos a oportunidade de ministrar em um culto de missões, o nosso coração se alegra muito. Porque falar de missões é o que nós amamos. Falar de missões é aquilo que está dentro do nosso coração. Missões é o que queima o nosso coração, é o que enche o nosso coração de alegria. É falar de missões, é falar de evangelismo, é falar das boas novas, daquilo que o Senhor tem feito sobre toda essa terra. Então eu quero abrir as nossas Bíblias aqui em Isaías 52. Glória a Deus. Obrigada, irmã. Isaías 52, versículo 7. Glória a Deus. Que diz: Conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Você pode repetir comigo? O teu Deus reina. Vamos lá. O teu Deus reina. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele reina. Louvado seja o nome dEle. Eu sou missionária integral em um projeto chamado Projeto Romanos 8:19. Eu vou estar falando um pouco a mais para frente sobre ele, mas eu estou lá. A missionária responsável é a pastora Patrícia Volga. Esse projeto existe há mais de 12 anos. E nós assistimos, pessoas em situações de rua, crianças e famílias que vivem em uma situação de Cracolândia. Ali num bairro chamado Del Castilho. Todas as quintas-feiras nós estamos lá, mas também fazemos alguns trabalhos anualmente, durante todo o ano. E também levamos essas crianças e adolescentes e jovens também para a nossa base missionária, que fica ali em Cavalcante. Nós damos reforço escolar, tem luta, discipulamos, temos muitas coisas ali que acontecem dentro da base missionária, mas também temos o projeto no externo, lá nesse lugar chamado Del Castilho, onde nós chamamos de comunidade do Bandeira 2. Ali, infelizmente, existe uma Cracolândia ali dentro dessa comunidade. E nós estamos ali com o Projeto Romanos há mais de 12 anos. Mas, estou muito alegre em estar aqui, como eu falei, para falar sobre missões, porque todo culto de missões é uma celebração. Por que é uma celebração? Porque aquilo que a igreja foi chamado pelo próprio Jesus foi para a grande comissão, para ir. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós fomos chamados pelo próprio Jesus para isso, para que nós saíssemos e pregássemos as boas novas, assim como está aqui no livro de Isaías. E eu gosto muito do profeta Isaías, porque quando a gente vai lá atrás, no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, e assim por diante, a gente vai vendo que Isaías é um profeta com uma personalidade muito forte. Isaías é um profeta chamado pelo próprio Deus. Para quê? Para profetizar sobre a vida de Israel, sobre o povo de Israel.
E Isaías, no capítulo 6, eu olho para esse capítulo e vejo Deus chamando Isaías, né, para que ele proclamasse sobre Israel. E Isaías, tendo uma visão muito forte, Isaías consegue olhar para ele e enxergar a situação dele como pecador. Isaías, no capítulo 6, consegue ver o trono de Deus, o trono do Deus Todo-Poderoso, e ele olha para ele, para dentro dele, olha para ele como um pecador, e ele se desespera, porque ele fala: como eu sou um pecador, um homem de impuros lábios e que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele não só enxerga a realidade dele como pecador, enxergando o trono do Deus Todo-Poderoso, mas ele também enxerga e reconhece que ele estava inserido dentro de um povo também que tinha os lábios impuros, dentro de um povo que também era pecador e necessitava da bondade e misericórdia e graça de Deus. E agora Deus chama Isaías para uma missão. É linda a missão que Deus dá a Isaías, mas ao mesmo tempo que é lindo, ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque algumas vezes nós olhamos para missões e romantizamos missões. E isso acontece mesmo. Eu também, como missionária, quando o Senhor começou a me despertar para missões, porque esse propósito, esse chamado, todos nós temos para missões. Todos nós fomos convocados a ir, todos nós fomos convocados a proclamar, todos nós fomos convocados a falar das boas novas a todos os lugares que o Senhor nos inserir, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela, no nosso bairro, na comunidade em que nós moramos, na cidade em que nós moramos, nos lugares que Deus envia, nós somos convocados e chamados para proclamar as boas novas de paz e as boas novas de salvação. Então Isaías, enxergando a sua condição, Isaías se desespera e fala: o que será de mim? Ai de mim! Só que aí Deus vai e toca nos lábios de Isaías. E aí sim, eu entendo que aqui começa verdadeiramente o chamado, a convocação de Isaías, porque aqui Isaías entendeu a responsabilidade grande para a qual Deus tinha chamado, Deus tinha convocado ele, que era um chamado muito grande de proclamar, profetizar para o povo de Israel, que nesse tempo aqui estava no cativeiro. Nesse tempo aqui em que Isaías está proclamando, o povo estava cativo. E, consequentemente, o povo cativo, com certeza o povo estava desanimado, o povo estava sem esperança, porque eles estavam vivendo agora numa cultura que não era deles. Eles tinham sido forçados a ir para uma terra que não era a terra deles. E, consequentemente, esse povo agora está desanimado, está cabisbaixo. Esse povo está sem esperança nenhuma e pensando: será que nós um dia iremos retornar para a nossa terra? Será que um dia nós pisaremos novamente na nossa terra? Será que um dia nós estaremos novamente todos juntos lá na nossa terra? Então agora Deus levanta esse homem, esse profeta de Deus, que quando ele ouviu Deus falando: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Você vê que agora, imediatamente, quando Isaías ouve Deus proclamando e Deus fazendo essas perguntas, imediatamente Isaías se oferece. Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque ele entendeu qual era o chamado e qual era a responsabilidade. Ele entendeu qual era essa importância de profetizar e de proclamar para um povo de Israel, para um povo que estava cativo, para um povo que estava sem esperança, para um povo que estava perdido, para um povo que estava talvez desesperados. Ele entendeu e imediatamente ele se oferece: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele atende esse chamado e ele abraça esse chamado com a força dele, totalmente ele se dispõe a ir. E realmente ele foi. Agora, quando chega aqui no capítulo 52, que nós lemos, especificamente no versículo 7, a gente vê que no versículo 1, esse capítulo começa falando: desperta, desperta. Por quê? Porque aqui, nesse capítulo,
nesse capítulo, Isaías se levanta e Isaías vai começar a profetizar a libertação de Israel na Babilônia. Isaías vai começar a declarar, por ordem do próprio Deus, que eles seriam libertos e que eles voltariam para a sua terra. Só que é interessante que aqui no versículo 7, ele diz que quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas e que faz ouvir a paz e faz ouvir a salvação. A gente vê que Isaías aqui coloca um mensageiro que subia de montanha em montanha, subia a montanha, descia a montanha com uma mensagem, com algo que ele estava incumbido de declarar, de profetizar, de anunciar. Qual era essa mensagem? Essa mensagem que eu imagino esse mensageiro subindo montanha, descendo montanha no seu cavalinho, ou talvez a pé, caminhando, e esse mensageiro indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sabe? Esse mensageiro indo de bairro em bairro, de comunidade em comunidade, declarando as boas novas de libertação para um povo que estava cativo. Agora esse mensageiro subindo e descendo montanha, ele começa a falar, ele começa a declarar que esse povo que já estava cativo há tanto tempo seria liberto. Que o próprio Deus estava anunciando uma mensagem de que esse povo voltaria para a sua terra, da qual eles estavam longe há tanto tempo. Eu imagino, sabe o quê? A alegria desse povo agora recebendo essa notícia. Porque eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ficar fora da sua terra natal. A gente sente muita saudade da nossa terra, das comidas, da nossa cultura, da nossa parentela, dos nossos amigos que a gente deixou para ir para um outro lugar. Imagina agora a alegria desse povo recebendo essas boas novas de que eles seriam libertos daquele cativeiro e que eles poderiam retornar à sua terra, da qual eles faziam parte, da qual eles tinham nascido. Isaías começa a declarar, começa a profetizar, e ele dá esse exemplo desse mensageiro. Quando esse mensageiro chegava nas cidades, com certeza os pés desse mensageiro já estavam todo empoeirado. Com certeza os pés desse mensageiro já estavam machucados. Os pés desse mensageiro já estavam cansados, cheio de bolha, sujo. Mas ele não cansava, ele cansava, mas ele não desistia de declarar as boas novas, porque ele sabia quão importante era ele chegar naquela cidade e declarar essas boas novas. E declarar essas boas notícias de que ele estava incumbido de anunciar. Esse mensageiro, ele subia e descia a montanha, cansado, noite sem dormir, longe da sua família, mas com certeza o coração dele estava queimando, estava incendiado para ele chegar no seu destino final, que eram as cidades, que eram as aldeias, para ele poder proclamar aquelas boas notícias, porque ele sabia que quando ele chegasse naquele lugar e ele declarasse essas boas notícias, as boas novas, a novidade da qual ele estava chegando naquele lugar para falar, com certeza ele sabia que a alegria daquele povo que morava ali voltaria. Ele sabia que ele ia poder enxergar e ver e contemplar os sorrisos voltando nos rostos de cada pessoa que estava sem esperança naquele lugar. Quem são os mensageiros de hoje? Somos nós. Nós subimos e descemos montanhas. Nós somos os missionários incumbidos de levar essa mensagem. Eu, como missionária, a gente vê tantas coisas. A gente vê coisas boas. A gente vê tantas coisas ruins. O Projeto Romano está inserido em uma localidade onde a gente lidar com pessoas e com crianças e mulheres e homens e jovens em uma situação de rua, em situação de Cracolândia. A primeira vez que eu entrei ali naquela comunidade, eu não gosto de ficar falando o termo toda hora Cracolândia, porque é um termo triste.
mas é uma realidade a qual eu estou inserida como missionária. E eu preciso falar com as palavras claramente para que vocês possam entender qual é o local que Deus me inseriu como missionária. A primeira vez que eu entrei naquele lugar, eu entrei à noite, no Natal de rua que nós fazemos todos os anos. E quando eu entrei naquele lugar, o meu coração como pessoa ficou quebrado. Porque quando a gente entra num lugar como aquele, a gente consegue sentir, pastor, a dor de Deus. É impossível alguém entrar num lugar como aquele e não sentir nada. Porque o ser humano, Deus não criou o ser humano para estar naquela situação que aquelas pessoas estão. E ali é apenas um de muitos lugares que vivem naquela situação. Pode botar as fotos? Pode ir passando as fotos. As fotos a gente só traz para que vocês entendam o local que a gente está inserido. Mas toda quinta-feira nós estamos lá. E nós levamos comida para eles porque eles ficam esperando, porque muitas dessas crianças, a única refeição que eles vão fazer é essa comida. E para eles não ficarem diretamente no chão, nós levamos essa lona e colocamos a lona no chão, porque ali nesse lugar tem fezes de gente, tem fezes de cachorro, tem caco de vidro, tem lixo. E para amenizar, aí é o local. Lá dentro é a Cracolândia, na beiranda da linha do trem. É grande esse lugar. Nós ficamos na parte de cima às quintas-feiras. Aí ministramos para eles, damos almoço, levamos suco, levamos água. Esse dia aí nós recebemos 8 missionários que estavam vindo da Escola de Missões da Jocum. A maioria são de São Paulo e uma parte de Minas. E nós recebemos esses jovens missionários lá na base. Eles ficaram 3 dias conosco e eles foram lá e tiveram a oportunidade de estar lá dentro dessa Cracolândia. E ali eles estavam ministrando para as crianças. Aí é o lugar, a linha do trem, por onde nós caminhamos para chegar a esses barracões que estão aqui desse lado. Passamos pela boca de fumo, evangelizamos, proclamamos ali a palavra do Senhor e depois viemos beirando ali os barracões, entrando também dentro desses barracões para falar, para evangelizar. E é uma situação difícil, uma situação que nenhum ser humano deveria estar. Então, nós estamos inseridos dentro desse local. Depois, se vocês quiserem acompanhar mais, é só ir lá no Instagram e curtirem a página lá que vocês vão ver todo o trabalho do Projeto Romanos. Então, quando nós entramos num lugar como esse, nós conseguimos sentir um pouquinho a dor de Deus. Porque ninguém deveria viver numa situação como essa. Nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum jovem. Ninguém deveria viver numa situação como essa. Uma situação insalubre, uma situação deplorável, uma situação que eles vivem no meio de lixo. Quando você caminha, eu posso falar abertamente, pastor? Quando você caminha por esse lugar, aí é um dos barracões que nós entramos. São pessoas usuárias de crack, de droga pesada. Pessoas que por algum motivo fizeram escolhas erradas. Alguma situação levou a elas a fazerem essas escolhas erradas. Não tiro a responsabilidade de nenhuma delas, mas nós como igreja, nós não estamos nesse lugar de julgar, nós estamos no lugar de ir e de proclamar e de dizer que nós servimos a um Deus que pode mudar toda e qualquer situação, inclusive essas de drogadição, inclusive essas de situação precária que eles vivem. Deus pode mudar, mas nós estamos aqui, nessa terra, como ferramentas que o Senhor usa para alcançar essas pessoas. Aqui você vê a diferença social. Você vê aqui uma Cracolândia e aos fundos você vê prédios. Você vê, às vezes a gente está lá com aquelas crianças e eu vejo aquelas crianças, algumas paradas, olhando para esses prédios. Em frente a esse lugar aí que nós ficamos, tem um clube imenso.
com piscina, com campo de futebol. E por muitos anos os meninos queriam entrar para jogar futebol e não podiam, porque não tinham dinheiro para entrar. E porque sabiam que eles moram nesse lugar e não deixavam eles entrar. O ano passado, o Senhor proporcionou o Projeto Romanos conseguir financiar, junto com a Igreja Mevan, para que a festa das crianças pudesse ser dentro desse lugar, onde tinha piscina, onde tinha campo de futebol, onde tinha área de lazer, para eles poderem se divertir durante todo um dia, onde eles só podiam ficar na porta olhando os outros se divertir. E talvez para algumas pessoas isso pode parecer simples, mas para eles é algo incrível. Porque lá, quando nós levamos eles para a base missionária, algumas vezes nós falamos sobre racismo, outras vezes nós falamos sobre abusos, e por aí vai. E uma das vezes que nós falamos sobre racismo, nós pedimos para todos eles, os maiores, é claro, os pequenininhos, a gente tem uma outra metodologia pedagógica para falar com eles. Mas os maiores, principalmente os meninos de 12, de 15, 16 anos, meninos que a gente viu pequenininho, e agora estão maiores que a gente, mas que ainda vivem nessa situação. E alguns deles, eles escreveram cartas falando sobre o racismo. E uma das cartas que eu pude ler, que eu peguei para ler, ele relatou, uma vez, um desses meninos relatou que foi no shopping e não deixaram ele entrar no shopping, ele quase apanhou, porque, por causa da forma que ele estava vestido, por ele ser negro, e não deixaram ele entrar no shopping. Isso é uma realidade que existe muito aqui no Brasil, e em outros lugares também. E esse menino escrevendo aquela cartinha, e depois eu lendo, e depois a gente foi falar sobre isso, esse menino chorava muito, porque sofre com o racismo, porque ele não pode nem ir simplesmente passear no shopping, só para ver. E um dia Deus nos deu condições para levar todas essas crianças no cinema. Muitas nunca tinham ido no cinema. Eles puderam ir no McDonald's, fazer um lanche. E foi uma alegria para eles. E para nós também que estamos vendo. Porque para a gente é uma vitória. Uma vitória porque, infelizmente, a gente sempre esbarra na questão financeira. Porque imagina o que é levar 50, 60 crianças no cinema. Como que a gente paga todos os ingressos para 60, 50 crianças? Mais ainda, como que a gente leva 60 crianças para fazer um lanche no McDonald's, que às vezes para a gente é uma coisa tão simples. Ir lá no McDonald's fazer um lanche. Então, quando a gente consegue essas conquistas, para a gente é uma grande vitória. Porque a gente consegue ver a alegria deles e a gente também fica alegre por isso. Então, isso aqui é um pouquinho do que nós fazemos. Um pouquinho só do que nós fazemos através de Jesus. Porque Jesus faz com que essas crianças e esses jovens consigam enxergar as expressões do amor dele para com eles. Porque eles já são tão sofridos. Eles já sofrem tantos. Muitas dessas crianças não têm pai, não têm mãe. Muitas dessas crianças vivem sozinhos dentro dessa Cracolândia. Muitas dessas crianças contraíram doenças terríveis que não têm cura. Muitas dessas crianças, meninas e meninos, são abusados de todas as formas que você pode imaginar. Muitas dessas meninas que você viu aí se vendem por conta de um fofura e um guaracamp. É uma realidade que existe e que não está longe da gente. É uma realidade que está debaixo do nosso nariz. E nós, como igreja, como um povo chamado para ir e pregar, como um povo escolhido para ir e anunciar as boas novas do Evangelho, assim como Paulo falou lá em Romanos 10. Paulo estava falando dos discípulos de Jesus, que como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas, o Evangelho do Senhor. Somos nós que estamos incumbidos disso. Essa responsabilidade somos nós. E todas as vezes que a igreja promove um culto de missões nacionais, todas as vezes que a igreja faz um culto voltado para missões e evangelismo,
É um culto de celebração. Por quê? Porque nós estamos anunciando as boas novas. Nós estamos chegando como mensageiros que estamos subindo montanhas, descendo montanhas. Os nossos pés talvez estejam cansados. Os nossos pés talvez estão esgotados de tanta dor e sofrimento que nós vemos dentro do campo. Mas nós não desistimos, porque nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que avançamos, mesmo com dores. Mesmo sentindo a dor do nosso próximo e vendo tanta tristeza, e vendo tanta dor, e vendo tanta injustiça social no nosso país, mas nós com os pés sangrando, nós vamos continuar. Nós vamos continuar a caminhar como uns mensageiros, subindo montanhas e descendo montanhas, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para transformar a realidade dessas crianças e de muitas outras que estão aí por toda a nossa nação. E por todo o mundo. O que nós carregamos uma mensagem, mas não é uma mensagem simples. Nós carregamos o Evangelho, que a própria palavra de Deus diz que é poder, é dunamis. A palavra do Senhor, quando ela chega, ela causa um efeito no pecador. Assim como causou em Isaías, quando ele viu o trono do Deus Todo-Poderoso, causou um efeito em Isaías. Isaías já não, no capítulo 6, Isaías já não era mais o Isaías do capítulo 1. E nós também, quando esse evangelho alcançou as nossas vidas, nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos antes de conhecer esse evangelho, esse Jesus tão poderoso. E eu creio que injustiças sociais, esses meninos aí, eles estão batendo aqui em mim agora, o Ítalo e o Enzo. Eles eram pequenininhos nesse dia aí. Nós entramos para fazer um café da manhã para eles na Páscoa. Eles estão aqui. E quando o Ítalo, que é o branquinho, teve um dia que ele chegou lá na base missionária com os pés pretinho de sujo. A unha imensa. Ser missionário não tem luxo. Ser missionário e alcançar um coração, muitas das vezes você vai ter que se ajoelhar para cortar a unha de uma criança que não pode nem fazer isso por causa da situação que ela vive. Ser missionário é às vezes você sentar de frente para uma menina e passar pente fino. Minha filha, Fernanda, a gente levou eles lá para a base e eles estavam com muito piolho, porque a situação que eles vivem não tem como não ter. Ela foi para o quarto, lavou o cabelo de uma das meninas e começou a passar o pente fino naquela menina. Fernanda só tem 16 anos, é minha filha. Já foi para o Piauí comigo. Já está inserida no contexto daquilo que Jesus nos chamou. Então, ser missionário para você alcançar o coração de alguém e falar do amor de Jesus, muitas das vezes é você catar piolho na cabeça de uma criança. É você cortar a unha de uma criança. É você simplesmente olhar para ela e abraçar ela e dizer que a ama e que está junto com ela. Ser missionário é ser esse mensageiro que vai subir e vai descer montanha. Agora, indo para o final, nós estamos lá na base missionária há 3 anos. Só que essa casa não é nossa. A dona da casa pediu não, na verdade ela está vendendo essa casa e ela pediu 150 mil para a gente poder permanecer nessa casa, nessa base missionária. Só que nós não temos esse dinheiro. E eu quero passar isso aqui para os meus irmãos como igreja, para que vocês orem. E se vocês puderem, ajudem também, para que a base, a casa missionária permaneça. Nós fizemos uma vaquinha online, está lá no Instagram, Michele também está por dentro disso. Nós precisamos dar de entrada 100 mil reais. Nós não temos esse dinheiro. Amanhã é o dia que nós precisamos dar a resposta para essa mulher, se nós vamos comprar ou se não vamos comprar. Deus vai fazer um milagre, de uma forma ou de outra. Nós entendemos isso. Nós queremos ficar, mas nós entendemos que se for a vontade do Senhor, da gente não ficar, amém. Nós vamos avançar para um outro lugar, porque essa vai ser a vontade dele. Mas eu precisava passar isso aqui para a igreja, porque nós somos um corpo e nós estamos juntos. Então, quando você pensar em culto de missões, pensar em grande comissão, pensar em evangelismo, você pensa que essa responsabilidade também é sua. Não é só do pastor,
não é só do missionário, é de toda a igreja. E eu convido a você a fazer parte desses mensageiros que vão subir e vão descer as montanhas, mesmo com o coração doído, mesmo com os pés sangrando, como o apóstolo dos pés sangrentos, mesmo com os pés calejados, mesmo com os pés empoeirados e sujos, mesmo estando num contexto como esse em que nós, como projetos, estamos, no contexto de Cracolândia. Muitas das vezes o nosso contexto como missionários não vai ser um contexto bonito, aparentemente aos nossos olhos. Não vai ser um contexto cheiroso. Não vai ser um contexto que algumas vezes nós como missionários queremos estar. Mas vai ser o contexto para o qual Deus nos colocou. E nós como servos precisamos obedecer esse chamado, essa convocação. O ide e pregar e anunciar, subindo e descendo montanhas. Posso orar junto com a igreja, pastor? Queria que a igreja ficasse de pé. Eu queria convidar você para a gente estar orando por todos os missionários que estão não só aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas pelo redor do mundo. Por cada missionário que tem um projeto que, com tantas lutas, tem alcançado vidas, com tantos desafios que nós temos. Um dos grandes desafios é sempre o dinheiro. Porque para fazer missão, precisa de dinheiro. Não temos como fazer um café da manhã como fazemos e chegar no mercado e pegar e sair sem pagar. Nós precisamos de dinheiro. Não temos como trazer as crianças da Cracolândia para cá, para Cavalcante, onde é a base, sem botar gasolina no carro. Não temos como ir para o Piauí e lá para dentro do sertão, lugares longe, que às vezes a gente entra nos paus de arara 2 horas, 3 horas adentro, né? Está aqui Michele que não me deixa mentir. Sem ter um combustível, sem pagar a nossa passagem, sem deixar uma oferta naquele lugar, sem enviar roupas para aquele lugar, alimentos. Tudo nós precisamos de ter uma verba para poder. Claro que Deus é provedor, Ele é o dono da missão, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu queria convidar você a fechar os nossos olhos, se puder passar o vídeo depois. Feche seus olhos. Senhor, eu louvo o Teu nome, Deus, por estarmos aqui, Senhor, falando daquilo que está no Teu coração, Senhor, que é vidas, que é alcançar vidas, que é pregar, Senhor, as boas novas, as boas notícias, Senhor. E nós, Senhor, estamos aqui como Teus mensageiros, Senhor, subindo e descendo as montanhas, Senhor, para anunciar a paz e a salvação, Deus, a um mundo, Deus, que precisa desesperadamente, Deus, por essa palavra, por essa notícia, por essa boa notícia, Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa missão. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Deus. Ah, Senhor, nos dê autoridade. Senhor, nos ajuda, Deus, nessa manhã. Eu entrego, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos e glorifico, Senhor, o Teu nome pela vida de cada um dos Teus filhos aqui nesse lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa, Deus, nos impulsionar, Deus, e fazer com que os nossos corações, Senhor, continuem queimando, continuem incendiados, Senhor, por Ti, por amor a Ti e pelo próximo, Senhor. Muito obrigada, Deus. Louvado seja o Teu nome. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queria passar o vídeo aqui, que explica um pouquinho sobre a situação da casa missionária. Podem sentar. É um vídeo bem rapidinho, só para vocês entenderem e vocês conhecerem um pouquinho da casa missionária. Lá nós temos consagração, nós temos culto um domingo por mês. Esse mês agora, dia 15 de março, a gente está para levar as crianças num sítio, que nós ganhamos esse sítio. Agora nós só estamos vendo
para conseguir o ônibus para levar. Pode passar o vídeo. Aqui está explicando um pouquinho da situação. Esse momento aí foi o momento do Natal de rua que fazemos. Uma ceia de Natal para mais de 400 pessoas, que não fica só para as crianças, fica para as pessoas em situação de rua também. Além das refeições, nós levamos toda quinta-feira pão e leite e biscoito para as crianças. É uma ceia linda. Também tem as cestas básicas, tem muita coisa. E aí estamos nessa situação e eu precisava, como missionária do Projeto Romanos também, precisava passar isso para vocês, para pedir oração. E é isso. Depois, se vocês puderem lá, no Instagram, @Projeto Romanos 819. Amém.